Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente iniciar essa aula e um tema muito bacana, muito interessante e importante para todos nós, principalmente da área da educação. Então hoje nós iremos falar sobre educação inclusiva e sobre a importância que é a inclusão dentro das salas de aula, dentro das escolas brasileiras. Eu gostaria que essa aula fosse ministrada presencialmente, mas infelizmente ainda não podemos nos dar a esse luxo, né, devido à pandemia. Mas vamos crer que logo isso irá passar e poderemos estar juntos mais uma vez. Então, pessoal, quando fala de inclusão, a gente já vem na mente uma impressão de que se estamos incluindo algo, é porque algo foi excluído em algum momento. Esse termo inclusão às vezes nos leva a pensar nisso, não é? Para muitos, só o fato de dizer inclusão já é um ato de preconceito ou de exclusão. Mas a gente sabe e sabemos bem que nossa luta não é somente incluir, mas trabalhar a criança. Sabemos que ela tem a capacidade de aprender, de desenvolver. Então, nós professores, nós temos essa convicção de que é possível, sim, trabalhar crianças com diversas necessidades especiais e poder proporcionar a ela uma qualidade de vida e uma aprendizagem, uma qualidade também na educação dessas crianças. Então, não podemos falar de inclusão sem voltar, né, ao período pré-histórico e começar a entender como isso era feito, como essa questão das crianças com necessidades especiais, como elas eram tratadas antigamente. Então, no período de 1200 a 1940, houve situações aterrorizantes com relação às crianças com necessidades especiais. Por quê? Porque elas eram consideradas monstros, aberrações, pessoas endemoniadas, pessoas defeituosas, e havia a forma de punição extremamente agressivo, porque essas crianças elas eram submetidas a vários tipos de tortura, elas eram queimadas vivas, elas eram lançadas do alto de um monte, elas eram exterminadas, às vezes afogadas, às vezes enforcadas. Então, assim, as famílias não admitiam os filhos serem assim. Então, assim, foi um período monstruoso, digamos assim. Né? No período romano, elas eram lançadas do Monte Taiagedo, que tinha em média 2.400 metros de altura. Então, havia todo um ritual onde eles reuniam aquelas crianças que tinham certos tipos de defeitos, digamos assim, elas eram consideradas defeituosas, e essas crianças eram sacrificadas, eram queimadas, eram lançadas do alto dos montes. O pai, havia um poder absoluto que era delegado ao pai, na lei das 12 tábuas. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de ler e conhecer essa lei. Então, o próprio pai, ele tinha o poder de decidir se essa criança, de que forma essa criança seria sacrificada. Se ela seria mutilada, se ela seria afogada, se eles percebessem no ato do nascimento que aquela criança tinha algum defeito físico, no ato do nascimento o próprio pai já autorizava a parteira que matasse essa criança enforcada ou afogada, ou seja lá de que forma fosse. Havia outros tipos de ritos também, por exemplo, no rio Tibre, as crianças elas eram também, reuniam-se as crianças com necessidades especiais, e tinha alguns lugares que eram considerados lugares sagrados, às vezes rios, florestas, e aquelas crianças eram lançadas ali de qualquer maneira, como forma de oferenda, né? Porque as famílias entendiam que elas estavam sendo punidas de alguma forma. Essas crianças chegavam às famílias como forma de punição e oferecia a criança como referenda para a purificação dos lares e das vidas delas.
muito triste, porém uma realidade. Então, houve alguns estágios de desenvolvimento desse período para cá. O primeiro deles foi a fase da exclusão, que nós acabamos de falar agora. Depois, seguido, veio a fase da segregação. A fase da segregação, essas crianças, elas eram depositadas, digamos assim, em ambientes onde as famílias descartavam. Por quê? Porque as famílias rejeitavam essas crianças. Então, ali era uma espécie de manicômio, não vamos dizer clínica, porque na clínica existe um tratamento, lá não havia. Então, elas viviam de qualquer forma até, né, chegar o momento da sua morte. Era um lugar de descarte. E depois veio a integração, já com a criação de algumas escolas, de algumas instituições, que já voltavam seus olhares para crianças e já começava a perceber e a entender que essas crianças elas tinham capacidade de aprender, de desenvolver, de ter um aprendizado. Então, por último, veio a fase da inclusão, que falaremos a seguir. Por quê? Porque foi na inclusão que teve esse olhar, né, especial. Nós tivemos essa visão. Tivemos alguns estudiosos, alguns pesquisadores que perceberam que essas crianças tinham potencial. Então, foi um momento o qual essas crianças tiveram a oportunidade de ser inseridas novamente no meio social, de serem percebidas e respeitadas pelos seus familiares. Foi um momento de transformação. Então, começou desde 1854, no qual foi criado o primeiro instituto, né? Ele era direcionado para crianças cegas, e hoje ele é chamado de Instituto Benjamin Constant. Seguido veio em 1857 um instituto que já foi direcionado para crianças surdas e mudas. Então, assim, já houve um avanço, né, de 1857. Porém, qual o principal problema? Nem todas as crianças tinham acesso. Esse acesso ele foi disponibilizado para poucas crianças, mas já foi um começo. Já foi um momento em que alguém percebeu que aquela criança necessitava de cuidados e que tinha potencial para aprender e para desenvolver. Em 1930, um segundo Instituto Padre Chico, também para cego, foi criado em São Paulo. E em 1954 surgiu a APAE, né, uma instituição que todos nós conhecemos, que todos nós respeitamos e que todos nós reconhecemos o valor dessa instituição. Por quê? Porque a APAE ela veio a receber todo tipo de necessidade especial. Não somente os cegos, não somente os surdos, mas crianças que tinham debilidade motora, crianças que tinham problemas mentais, crianças que tinham problemas psicomotores. Então, assim, ela veio para abranger, de uma forma geral, todo e qualquer tipo de necessidade especial. E após a Segunda Guerra, esse movimento ele cresceu. Por quê? Porque as pessoas voltavam das guerras e elas voltavam lesionadas, elas voltavam faltando pernas, faltando braços. Então, assim, elas precisavam de quê? De ser novamente inserida no mercado de trabalho. Então, o país ele passou a ter uma responsabilidade com essas pessoas. E com isso houve a necessidade de criar instituições, clínicas e escolas de reabilitação para inserir novamente essas pessoas ao meio social, para fazer com que essas pessoas se sentissem novamente importantes e necessárias no país. Por quê? Porque eles tinham uma dívida com essas pessoas. Essas pessoas foram lesionadas defendendo o país. Então foi um ato de quê? Foi um ato de responsabilidade social, né? De inserir essa pessoa novamente no âmbito social. Então, com a inclusão social no Brasil, todos os tipos de necessidades foram inclusas, desde a mental até as terapêuticas, as físicas e múltiplas, as crianças superdotadas, que elas necessitam de um tipo de educação diferenciado. Por quê? Porque elas, às vezes, a inteligência vai além, né? Eu falo que a mentalidade acelerada, então, assim, ela precisa de uma escola
para poder acompanhar o nível de desenvolvimento daquela criança. E isso, pessoal, então foi inserido em lei. Hoje nós temos várias leis que protegem, que abrangem, né, essas crianças que têm necessidades especiais. Nós temos a LDB, nós temos a Lei Salamanca, nós temos várias outras leis que vieram para complementar e para garantir a essas crianças o direito à educação. Então, desde a década de 50, que a gente já falava pouco sobre inclusão, e a partir de 70, então, depois da Segunda Guerra Mundial, houve essa atenção maior voltada para a educação especial e para as pessoas que necessitavam desses cuidados, né? Então, a educação especial ela surgiu através de muitas lutas. Então, em 1994, com a Lei Salamanca, em 1988, quando houve a aprovação da Constituição, em 96 a LDB, em 99 nós temos a Declaração de Guatemala. O que diferencia a Declaração de Salamanca com a Declaração da Guatemala? A Declaração de Salamanca ela veio com o objetivo de garantir a educação a todas as crianças que têm necessidades especiais. E a Guatemala, ela veio para garantir o quê? Que essas crianças não sofressem discriminação. Então, ela veio como forma de proteger essas crianças dentro do meio educacional, dentro da escola, no meio social. A criança ela precisa ser respeitada e ela precisa ser tratada com igualdade. E com isso veio também a criação, né, da Política Nacional de Educação Especial, da LDB, dos parâmetros curriculares e nacionais e também do Plano Nacional de Educação, que abrange todo tipo, uma grade curricular voltada para crianças com necessidades especiais. E para falar sobre essa inclusão, é preciso de repensar o sentido que está sendo atribuído à educação, não é mesmo? A gente precisa entender a complexidade, a gente precisa entender a temática, a gente precisa entender todo o processo para estar recebendo essa criança no âmbito escolar e estar garantindo a ela o que é uma aprendizagem. Ah, professora, mas eu vou receber um aluno e ele tem algum problema mental, essa criança não vai aprender. Ela vai, dentro das limitações dela. Por isso o professor precisa estar preparado para ele conhecer, para ele entender o processo. A partir daí ele começar a desenvolver trabalhos voltados para essa criança, com o objetivo de crescimento, de conhecimento, de melhor qualidade de vida. Então, o atendimento educacional, ele abrange o quê? Crianças com dificuldade mental e intelectual, crianças com deficiência auditiva, visual, com paralisia, seja ela física ou cerebral, né? A gente precisa também observar porque certos tipos de transtorno, ele pode fazer com que a criança fique agressiva, então a escola precisa tomar cuidado, porque quando é um nível muito alto de agressividade, essa criança às vezes ela não tem condições de permanecer dentro de uma sala de aula, em contato com as demais crianças, para que não coloque em risco também a segurança de outras crianças. Né? A criança hiperativa, a criança com síndrome de Down, a criança com altas habilidades, a criança superdotada. Então, para todos esses fins de atendimento educacional, o Ministério da Educação e da Cultura instituiu esse tipo de atendimento especial. E quais são os pontos relevantes da inclusão? Primeiro, ela é obrigatória por lei, né? Há uma lei que garante a educação às crianças especiais. Dentre isso, nós precisamos ter espaço físico adequado, nós precisamos ter escolas adequadas para receber essas crianças. Nós, professores, sabemos que isso é um desafio, né? Precisamos ter professores capacitados, precisamos saber conviver com a diversidade. Então, assim, há todo é como se fosse um efeito dominó, né? Então, se algo sai errado, pode ser
uma gama de erros. Então, por isso o professor e a escola precisam estar preparados. Mas eu pergunto para vocês, o governo, como é a questão do governo com as nossas escolas? Né? O governo tem capacitado as escolas, tem preparado as escolas, tem capacitado os professores para atender esse público? Ou será que nós estamos fazendo mesmo é na garra, é na luta, é com determinação, porque nós precisamos e nós queremos que essas crianças sejam bem atendidas, sejam bem recebidas, não é? Então, assim, a gente precisa pensar bem até que ponto o sistema prepara o professor para receber as crianças com necessidades especiais. Até que ponto o sistema prepara as escolas para receber as crianças que necessitam de cuidados especiais. Não é fácil. E o papel do professor? Qual é o papel do professor? É repensar, trabalhar a diversidade, desenvolver formas de trabalho em sala de aula, planos de aulas voltados para crianças com necessidades especiais, entender os limites daquela criança, para entender as necessidades daquela criança. Às vezes, nós professores precisamos por nós mesmos nos capacitar, fazer diversos cursos, porque às vezes o próprio sistema não nos oferece isso. Né? Então, nós temos que refletir bem sobre essa situação educacional. Nós precisamos pensar que quando adentramos a uma sala de aula, nós temos que estar preparados. E às vezes nós não podemos deixar isso na mão do governo, na mão do sistema. Nós, enquanto professores, precisamos buscar, precisamos nos desempenhar, desenvolver habilidades para que essas crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, para que essas crianças tenham acesso a um ambiente saudável e para que essas crianças consigam, de fato, aprender e desenvolver, mesmo dentro das limitações de cada uma delas. A construção de uma escola inclusiva. Construir uma escola inclusiva não é fácil, né? Por quê? Porque além das necessidades da estrutura física da escola, precisa haver vontade. A equipe precisa estar preparada. A equipe precisa querer que aquilo aconteça, né? Abraçar a causa, buscar superar cada obstáculo, buscar trabalhar a discriminação e os preconceitos dentro de sala de aula. Porque se um fracassa, todos fracassam. Então, nós precisamos nos unir enquanto professor, enquanto escola, para que as coisas aconteçam de uma melhor forma possível, né? E, professora, como que eu vou avaliar um meu aluno que tem necessidade especial? Né? Às vezes essa pergunta gera angústia aos professores. Por quê? Porque muitos que estão em sala de aula e infelizmente não estão totalmente preparados, eles se sentem inseguros na hora de avaliar. E a avaliação ela é extremamente importante. Por quê? Porque é através da avaliação que você, professor, vai entender se aquele aluno está progredindo ou não. Mas, professor, eu posso avaliar da mesma forma que eu avalio os demais? Você deve avaliar, porém, você deve respeitar o que é as limitações daquele aluno. Como ele está sendo avaliado? Né? Como que você percebe o crescimento dessa criança? Quais são as formas que você trabalha com essa criança? Não é simplesmente você deixar ela ali no cantinho, entregar um papel, um lápis de cor, colocar para desenhar e pronto, ele está inserido no ambiente escolar. Não é. É você trabalhar aquele aluno. Você pode pegar aquele aluno e deixar apenas com o estagiário? Você não pode, porque a regência na sala de aula é obrigação do professor, é responsabilidade do professor. Então você precisa estar dia a dia observando o desenvolvimento. E através dessa avaliação você pode perceber o quanto essa criança está ou não evoluindo. Tá? É no dia a dia, através do seu trabalho e através do feedback que você tem com esse aluno, para você perceber se o seu trabalho está sendo eficiente ou não. E as adequações curriculares para a educação na diversidade? Né? Ela está inserida na Lei 9.394, na nossa LDB, e ela
preconiza que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais o quê? Os currículos, os métodos, os recursos educativos, né? A flexibilização curricular, o que é isso? É você, professor, ser flexível, você poder trabalhar, lógico, dentro da sua grade curricular, de maneiras diferentes, de forma que você consegue observar se está ou não surtindo efeito. Você trabalhar os conteúdos básicos, mas trazendo metodologias diferentes, metodologias que vai ajudar aquela criança a desenvolver. Então, tudo isso está dentro da adequação curricular. Tudo isso é necessário que aconteça dentro da sala de aula para que você possa perceber se aquela criança está ou não desenvolvendo. É preciso garra, é preciso vontade, é preciso sim fazer acontecer. E o atendimento educacional especializado é um direito de todos os alunos, tá? Na educação, tanto no ensino regular. Quais são os públicos-alvos? Já falamos agora há pouco. Criança com deficiência mental, física, surdez, alunos com transtornos globais, alunos com altas habilidades. Então, todos esses alunos, todo esse público, ele tem direito a um atendimento educacional especializado. É obrigação da escola estar preparado para receber esse aluno, é obrigação do corpo docente estar preparado para atender essa criança. E ela define o conceito do AEE, né? Então, a educação, esse atendimento educacional especializado, ele tem como função identificar, elaborar e organizar os recursos pedagógicos. E quais são essas necessidades específicas? A língua brasileira de sinais, né? Então, o professor que trabalha na educação inclusiva, ela precisa sim estar preparada. Como que ela vai preparar? Primeiro, sabendo, né, a língua, conhecendo a língua de sinais, tem o código Braille, tem a comunicação aumentativa, tem o ensino de línguas portuguesa para surdo, né, tem o uso do Saroban, tem o enriquecimento curricular, tem as atividades de vida autônoma. Então, assim, o professor ele tem diversas maneiras de trabalhar e ele necessita conhecer as formas, né, que ele precisa conhecer para trabalhar. Como que eu vou receber um aluno surdo e mudo na minha sala de aula se eu não conheço a língua brasileira de sinais? Se eu não sei falar em Libras? Como que eu vou me comunicar com essa criança? Como que eu vou entender o que essa criança necessita se eu não consigo sequer me comunicar com ela? Então, assim, o professor precisa estar sempre preparado. E de acordo com as diretrizes operacionais, né, o professor deve ter a formação inicial para poder atuar no AEE. O professor ele não pode entrar sem conhecimento, tá? Por isso não pode ficar nas mãos do estagiário, por isso não pode ficar nas mãos do monitor, por isso o professor regente precisa conhecer e estar presente na educação dessa criança, tá? No dia a dia. E quais são os maiores desafios, professores? Eu pergunto para vocês. Qual a maior barreira dentro da escola quando se trata de educação especial? Primeiro, preconceito. Às vezes nós mesmos, enquanto professores, somos preconceituosos. Segundo, as estruturas físicas da escola. Nem todas as escolas estão preparadas para receber essas crianças. Cadeirantes, né, com necessidades visuais, auditivas. As adaptações no ambiente escolar não é fácil, nem toda escola tem essas adaptações. E principalmente a falta de capacidade dos profissionais. A capacitação ainda hoje é um desafio muito grande. E eu pergunto a vocês, vocês estão preparados para esses desafios? Vocês estão prontos para receber uma criança especial dentro da sua sala de aula? E aí? Né? Quais são os principais medos? É frequente você encontrar professores nos corredores da escola desesperados. Por quê?
Porque, pessoal, a nossa formação, a graduação, ela não te dá esse amparo, tá? Ela não te prepara totalmente para você encarar uma sala de aula se sentindo totalmente capaz. Você precisa buscar cursos adicionais para se capacitar. Quando você chega numa sala de aula, por exemplo, no seu primeiro emprego como professora, e lá você se depara com uma criança que necessita de cuidados e de atendimento especial, né? O que vem à sua cabeça? Eu não sei por onde começar, eu não sou capaz, eu preciso de uma equipe técnica na escola, eu tenho medo de prejudicar o meu aluno. Então, tudo isso passa à nossa cabeça quando nós não estamos preparados, porque realmente não é fácil, né? Necessita de dedicação, necessita de cuidados, necessita de aperfeiçoação profissional. A gente precisa estar preparados para receber todo tipo de público dentro da sala de aula. E o que se espera, né? A inclusão, ela se espera o quê? Que a criança se ajuste à escola, ou que a escola se ajuste à criança. No ponto de vista de vocês, qual é a forma correta? É a criança que tem que se adaptar àquele ambiente que ela está? Ou o ambiente que tem que se adaptar para receber aquela criança que necessita de cuidados especiais, né? Então é necessário que você entenda que a escola tem a tarefa de ensinar. A escola tem a obrigação de estar preparada e que os professores precisam sentir, né, toda essa emoção, trocar experiência, conversar, se ajudar, se dedicar aos planos de aula, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, porque só assim a escola vence, só assim os profissionais crescem e só assim as crianças têm uma educação especial, ela tem uma educação de qualidade, ela vai aprender e vai desenvolver naquele ambiente escolar. Então, assim, a equipe ela precisa ser colaborativa, ela precisa ser engajada, ela precisa ser corajosa, lutar para poder vencer nessa batalha, para poder proporcionar uma educação de qualidade para as crianças e um atendimento de qualidade para a família e para a sociedade, porque nós temos que ser bem vistos na sociedade. O nosso trabalho ele reflete dentro dos lares, ele reflete na sociedade, ele reflete em todos os lugares. O professor que desempenha um bom trabalho, ele é bem falado, ele é recomendado, ele é procurado para ser professor dos filhos daquelas famílias que têm necessidades especiais. Então, ele é diferenciado. Pense bem nisso antes de você assumir uma sala de aula. Se prepare para isso, tá? Para que seu trabalho reflita na vida dessas pessoas de forma positiva. Quais são as metodologias que eu preciso trabalhar? Então, nós temos que ter treinamento específico, né? Nós temos que ter metodologias rápidas e eficientes para lidar com esses alunos. Nós temos que estar preparados para atuar em todas as áreas, seja elas inclusivas ou não. Nós temos que aprender e aprender bem para alfabetizar uma criança especial. Não pense vocês que é fácil, porque não é, por isso precisa de preparo, tá? Nós temos que tomar atitudes com criança hiperativa. Se os outros alunos não aceitam o que é diferente, nós temos que trabalhar a diversidade em sala de aula, nós temos que trabalhar o preconceito, o bullying e tantas outras coisas que acontecem no dia a dia dentro de uma sala de aula, né? Então, o nosso psicológico precisa estar bem preparado. Nós não podemos nos sentir perdidos em sala de aula. Nós não podemos nos sentir despreparados. Muito pelo contrário, nós temos que estar preparados. Nós temos que abraçar essa causa. Nós temos que oferecer uma educação de qualidade a esses alunos. Porque nós, professores, faremos o diferencial na vida delas. Não se esqueçam disso, tá? Se preparem e façam o seu melhor, dentro e fora da sala de aula. Porque essa é uma causa que não foi fácil de ser
Não ganhamos totalmente, que nós sabemos que ainda há muito que melhorar, mas para chegarmos até aqui não foi fácil. Houve muitas lutas das famílias e dos professores. Então esteja preparado, faça o seu melhor, tá? Faça com que a educação aconteça na vida dessas crianças que necessitam tanto de cuidados especiais. E é isso, tá? Deixo aqui o meu muito obrigado. Essa frase de Paulo Freire eu gosto muito, que fala que se aprende com as diferenças e não com a igualdade, né? Então, assim, a gente precisa aprender dia após dia com essas crianças e ensinar a elas da melhor forma possível. Agradeço muito a todos vocês, muito, muito obrigada, tá? Que Deus os abençoe. Espero ter sido uma aula que possa ter de alguma forma colaborado um pouquinho com o conhecimento de cada um de vocês. Eu espero encontrar vocês em sala de aula atuando da melhor forma possível. Tá? Um beijo, muito obrigada, fiquem todos com Deus.